Hoje vamos recapitular o filme chamado Os Últimos Dias em Marte. No ano de 2040, no deserto árido de Marte, Vincent Campbell e Rebecca Lane dirigem em direção a uma tempestade de areia para chegar a um local de escavação. Lane comenta que sua companheira de tripulação, Kim Ulrich, não ficaria feliz com a tempestade porque isso atrapalharia sua escavação. Quando eles chegam ao local da escavação, Vincent diz a Kim pelo rádio para encerrar, pois eles precisam retornar à base e se preparar para deixar o planeta em 19 horas. Kim, no entanto, não responde e continua com sua escavação. Enquanto esperam por Kim, Lane pede a Vincent para listar 10 coisas que ele não sentirá falta em Marte. Vincent deixa claro que não suporta a atitude de Kim quando a nomeia várias vezes na lista. Ele então acrescenta que está preocupado com a viagem de 6 meses de volta à Terra. Quando Kim finalmente embarca no veículo espacial, ela lamenta que eles estejam retornando à Terra de mãos vazias porque não tiveram tempo suficiente para realizar nada significativo em sua missão de 6 meses. Na base de pesquisa de Tântalo, o capitão Charles Brunel diz-lhes para se apressarem porque precisam de ajuda para consertar o link de comunicação com a Estação Espacial Aurora. Richard Harrington consegue restaurar o sinal, mas a energia cai repentinamente. Mais tarde, Marco Petrovic pede a Brunel para ir a um de seus locais de escavação, alegando que ele precisa consertar um sensor gama quebrado. Brunel concorda relutantemente, mas pede a Marco que leve Harrington com ele e volte antes que escureça. Vincent, Kim e Lane chegam enquanto Marco e Harrington se preparam para deixar a base. Kim fica chateada ao saber que Brunel permitiu que Marco saísse. No caminho para o local, Marco instrui Harrington a preparar as caixas de amostras e rotulá-las como 61 para anomalia microscópica. Enquanto Vincent conserta o sistema de refrigeração da base, o psicólogo da missão Robert Irwin se aproxima dele e lhe oferece um café. Vincent percebe a trajetória de aproximação do módulo de pouso Aurora e comenta que os pilotos seriam parados por dirigirem embriagados se estivessem na Terra. Irwin o aconselha a esperar até embarcar na nave antes de se preocupar com o módulo de pouso. Quando Irwin pergunta se ele não está animado para chegar em casa, Vincent observa que não está preocupado em chegar em casa, mas sim com a viagem e o tempo que leva para chegar lá. Kim decide verificar a estação de trabalho de Marco para descobrir por que ele quer voltar para fora. Pouco tempo depois, a tripulação encontra uma imagem de cavidades em uma rocha. Lane observa que as cavidades parecem ser seres microbianos. Quando olham a amostra ao microscópio, encontram sinais de divisão celular bacteriana. Kim percebe que Marco se recusou a contar a ele sobre sua descoberta porque não quer dividir o crédito. Brunel contata Harrington e Marco para declarar o local da escavação fora dos limites. Marco, porém, instrui Harrington a fingir que não ouviu Brunel por causa de seu sinal fraco. Enquanto Marco olha para a amostra de solo que acabou de coletar, o solo abaixo desaba repentinamente e o engole. Harrington sai correndo do veículo espacial para ajudá-lo, mas não consegue ver nada por causa do vapor. Logo após Harrington entrar em contato com a base, Brunel chega com Lauren Dalby para resgatar Marco. No entanto, Harrington diz que Marco está morto. Dalby acha que Marco ainda pode estar vivo. Então ela tenta descer no poço, mas Brunel a impede com medo de que ela possa se ferir em um acidente. Dalby permanece no local da escavação enquanto Brunel e Harrington decidem voltar à base para pegar o equipamento adequado para recuperar o corpo de Marco. Logo depois de entrarem na base, Kim pergunta a Brunel sobre o anúncio de sua descoberta. Harrington aponta que Marco acabou de morrer, mas Kim sugere que a culpa é de Marco por violar o protocolo. Logo, a base de controle da missão permite que eles recuperem Marco. Antes de partirem, Irwin aconselha Brunel a repreender Kim por seu comportamento. Ele avisa ao capitão que a morte de Marco não é culpa dele, mas Brunel ressalta que eventuais erros cometidos pela tripulação são de sua responsabilidade. Ele acha que não seria justo mandar Harrington de volta lá, e só levará Lane, Irwin e Vincent. Enquanto Dalby espera no veículo espacial, ela de repente ouve alguém tentando entrar no veículo. Ela tenta avisar Brunel pelo rádio, mas ele não consegue ouvi-la devido à interferência. Quando a equipe chega ao local da escavação, Dalby não está em lugar nenhum. Então Brunel deduz que ela desobedeceu às suas ordens e entrou no buraco. Lane, entretanto, acha que Dalby caiu porque não é de sua natureza desobedecer uma ordem. Vincent amarra seu traje a uma corda e desce no buraco. Ao chegar perto do fundo, ele percebe um organismo microbiano crescendo em uma formação rochosa. Ele desce ainda mais, mas começa a hiperventilar ao se lembrar de ter ficado preso na estação espacial Aurora. A equipe imediatamente o puxa de volta.
Depois que Vincent se acalma, ele diz a Brunel que não viu ninguém no fundo do buraco. Por outro lado, Irwin encontra 2 conjuntos de pegadas que parecem estar indo em direção à base. Brunel está perplexo porque eles poderiam ter levado o veículo espacial. A tripulação logo contata Kim e diz a ela para se preparar para possíveis vítimas. Kim observa que Marco pode estar sofrendo danos cerebrais devido à privação de oxigênio porque seu traje provavelmente está danificado. Quando Harrington verifica o sistema de rastreamento, ele vê 2 figuras a 50 metros de distância da base. Enquanto Kim tenta estabelecer contato pelo rádio, Harrington se dirige à câmara de descompressão para deixá-los entrar. Nos monitores, Kim vê uma figura cambaleando em direção à base. Quando Harrington abre a câmara de descompressão, Marco cai no chão com um buraco no capacete. Harrington cambaleia para trás em estado de choque ao ver o rosto emaciado de Marco. Marco pega uma furadeira elétrica e perfura o estômago de Harrington. Ele cai no chão, mas consegue soar o alarme para alertar Kim. Logo, Dalby infectada chega. Kim percebe o que aconteceu e imediatamente foge, com Dalby indo atrás dela. Harrington consegue escapar por um momento, mas depois morre por causa do ferimento. Logo, Marco e Dalby alcançam Kim enquanto ela luta para fugir de Marco. Enquanto Dalby bebe o líquido derramado no chão, Brunel logo chega e encontra a base em ruínas. Kim consegue escapar e tranca os 2 astronautas infectados em uma sala. Enquanto Marco arromba a porta de vidro, Brunel instrui Kim a vestir seu traje enquanto ele tenta conter seus companheiros infectados. Brunel tenta argumentar com Marco quando ele sai, mas ele parece não entendê-lo. Kim logo sai da base. Brunel corre para a câmara de descompressão, mas o zumbi o pega e o esfaqueia no ombro antes que ele possa escapar. Os membros sobreviventes da tripulação desativam a porta para prender os zumbis e vão para a cúpula hidropônica em busca de abrigo. Lane percebe que não pode tratar o ferimento do capitão porque não é médica. Brunel percebe que está morrendo e pede à tripulação para contar à sua família que estavam em seus pensamentos durante a missão. Brunel então nota que está com sede. Então Irwin lhe dá água. O capitão de repente agarra Irwin pelo pescoço, mas os outros membros puxam sua mão e pede que ele se acalme. Brunel logo se acalma e lentamente perde a consciência. Antes de falecer, ele avisa à tripulação que nunca mais voltarão para casa. Kim amarra Brunel à mesa com medo de que seu cadáver seja reanimado. Irwin pede que ela pare, mas Kim ressalta que Dalby e Marco ainda estão em movimento após serem expostos à atmosfera. Vincent decide cobrir o cadáver com um cobertor. Momentos depois, eles ouvem uma explosão lá fora. Kim olha para o monitor e descobre que os zumbis escaparam da base após usar um explosivo para explodir a eclusa de descompressão. A tripulação não consegue entrar em contato com a estação espacial porque os sistemas de comunicação estão desligados. Então, Vincent diz a eles que ele terá que passar pelo túnel subterrâneo de alimentação de oxigênio para voltar à base para consertar o Skylink e pedir ajuda. Enquanto Vincent rasteja pelo túnel, Lane coleta uma amostra do sangue de Brunel e descobre que ele está infectado com a mesma bactéria da amostra de Marco. Vincent logo chega à base principal e vê sangue por todo o chão e nas paredes. Enquanto isso, Lane percebe que eles podem tentar usar antibióticos para neutralizar as bactérias. Então, ela coleta uma amostra de sangue de Brunel para ver como ele reagiria em uma solução antibiótica. Quando injetam a solução em Brunel, seu corpo começa a se contorcer. Lane supõe que está tentando combater a infecção, mas Kim enfatiza que o movimento é resultado de seus reflexos. Quando o cadáver para de se mover, Lane coleta outra amostra de sangue e descobre que a bactéria não está mais se multiplicando. Kim despeja a solução em um spray de descontaminação para que eles possam vaporizá-la e usá-la contra os zumbis. Vincent consegue entrar em contato com Aurora, mas a energia é desligada repentinamente antes que ele possa informá-los sobre a emergência. Irwin de repente percebe no monitor que os zumbis estão voltando para a base porque não conseguem arrombar as portas da cúpula hidropônica. Eles decidem destrancar a porta para atrair os zumbis para a câmara de descompressão e borrifá-los com antibióticos. Um dos zumbis começa a se contorcer no chão logo após ser atingido pelo spray de descontaminação. No entanto, Lane descobre que o efeito é apenas temporário porque as bactérias começaram a desenvolver resistência ao antibiótico. No caminho para consertar a energia, Vincent encontra Harrington infectado. Ele bate na cabeça do zumbi repetidamente com uma lanterna, mas ele não morre. Vincent então corre de volta para o túnel de oxigênio. Ele pede a Lane para abrir a porta, mas ele avisa que não conseguiu selar a porta do outro lado. Antes de abrir a porta, Lane instrui Kim e Irwin a colocarem seus capacetes. Depois de tirarem Vincent do túnel,
Kim pega 2 frascos de antibióticos e os joga no zumbi. Enquanto Kim distrai o zumbi, os outros tentam fugir da cúpula, mas eles não conseguem abrir a porta de descompressão. Irwin percebe que o cadáver de Brunel está começando a reanimar. Então ele decide trancar a porta, deixando Kim e o outro zumbi lá dentro. Os tripulantes sobreviventes conseguem abrir a porta, mas o zumbi esfaqueia Lane na perna com uma tesoura antes que eles possam escapar. A tripulação segue para o veículo espacial. Lá, Vincent injeta um antibiótico em Lane para desacelerar a bactéria e dar ao corpo tempo para combater a infecção. Pouco tempo depois, eles descobrem que não tem energia suficiente no veículo espacial para chegar ao local de pouso. Irwin observa que eles precisam ir a pé, mas Lane não consegue andar por causa do ferimento. Então Vincent sugere voltar à base para tratar o ferimento. Quando Irwin aponta que eles têm outras opções, Lane supõe que ele quer deixá-la para trás porque ela pode estar infectada. Lane argumenta que Irwin também pode estar infectado, porque Brunel agarrou seu pescoço antes. Irwin lembra que há outro veículo espacial no local de escavação de Marco e observa que ele ainda tem energia suficiente para chegar ao local de pouso. Quando eles chegam à escavação, Irwin segue a pé até o outro veículo espacial. Depois de entrar no veículo, Irwin contata Vincent e o convence a deixar Lane para trás porque acredita que ela está infectada. Quando Vincent se recusa, Irwin decide partir sozinho. Os zumbis conseguiram seguir seu rastro, então Vincent e Lane conduzem o veículo espacial através de uma tempestade de areia na esperança de despistá-los. Vincent afirma que eles terão energia suficiente para chegar ao local de pouso pela manhã, depois que o sol carregar as baterias do veículo espacial por 1 hora. Logo, o módulo de pouso Aurora sai da estação espacial e segue para o planeta vermelho. Pela manhã, Vincent acorda e ouve uma mensagem da estação espacial informando que estão enviando uma equipe para resgatá-los. Vincent tenta responder a mensagem, mas a estação espacial não consegue ouvi-lo. Vincent percebe que Lane deixou o veículo espacial, então ele segue os passos dela. Ele finalmente a encontra, mas Lane diz a ele para ficar para trás porque ela sente que a infecção já está fazendo efeito. Vincent corre até ela, mas Lane tira o capacete e morre sufocada. Não muito tempo depois, seu corpo reanima e ataca ele. Depois que Vincent a contém, Lane implora para que ele a mate. Então ele relutantemente pega uma pedra e bate em sua cabeça. Momentos depois, Vincent vê o módulo de pouso Aurora se aproximando, então ele corre para o local de pouso. Vincent vê 3 zumbis indo em direção à nave, então ele os alerta para não abrirem a porta. Vincent pode ouvi-los pelo rádio, mas a tripulação do módulo de pouso não consegue ouvi-lo. Logo após eles saírem da nave, Vincent os ouve gritando. No caminho, ele vê os corpos sem vida dos tripulantes da Aurora. Quando Vincent entra na nave, ele vê Irwin sentado na cabine. Embora consciente e autoconsciente, Irwin está manifestando sinais de infecção, então Vincent diz a ele que não pode deixá-lo ir para casa porque eles não podem correr o risco de levar a bactéria para a Terra. Irwin o ataca e consegue enfiar uma faca no capacete de Vincent durante a briga. Enquanto Irwin tenta pilotar a nave, Vincent pega a faca e esfaqueia Irwin, enquanto a aeronave voa para o espaço sozinha. Vincent dá cabeçadas em Irwin repetidamente até que ele pare de se mover. Ele então tira o capacete manchado com o sangue de Irwin e abre a escotilha para ejetar o cadáver. Mais tarde, Vincent envia uma mensagem ao controle da missão para informá-los que toda a tripulação da base Tantalus foi infectada com uma bactéria virulenta e a equipe de socorro que enviaram também morreu. Ele observa que não tem combustível suficiente para voar até a estação espacial. No entanto, ele observa que provavelmente está infectado. Vincent encerra a mensagem, dizendo que aguardará uma resposta após a transmissão chegar à Aurora em 15 minutos. O módulo de pouso flutua na escuridão do espaço enquanto espera a resposta da estação espacial. Espero que tenham gostado. Até a próxima.